Cadê? Tem que pôr ele aqui. Fala, meu irmão, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite. Achei que dava para entrar pelo computador, mas foi pelo Boa celular mesmo. notícia. Você não conseguiu pelo computador, não? Não entrou, não consegui. Tava com ele aberto, né? Mas acho que dá para fazer assim mesmo, dessa, Tá bom assim? dessa forma. Ok. Deixa eu aumentar aqui. Então, vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Charles, para quem não me conhece. Eu não tenho formação em história, não tenho formação em nada, sou apenas um curioso mesmo. E a gente está com um projeto muito bacana, que é estar trazendo algumas lives para a gente poder debater aqui mesmo nas redes sociais. Esse foi o primeiro tema, que é um tema que está muito em alta, que é a questão da guerra da Ucrânia com a Rússia. E eu trouxe o professor Iago para estar trazendo para a gente o tema com mais propriedade, digamos assim, que é da área dele, né? Ele não tem formação em geopolítica, mas tem formação em história. E nada melhor do que a gente conhecer o passado para a gente poder entender o futuro e a realidade do que está acontecendo atualmente. O Iago Capellini, é professor de História, tem 22 anos, formação em licenciatura em História pela Unisantos. Ele formou, graduou em 2021. Fala um pouco mais sobre você para nós, ô Iago. Primeiramente, boa noite a todos. Também gostaria de agradecer a você, Charles, pelo convite. Muito obrigado. Está sendo uma experiência nova para todos nós. Nunca fiz live também, de nada na vida. Mas vamos lá, a gente se acostuma. E eu entrei na Unisantos em 2019, em licenciatura em História. Me formei no passado em dezembro. E desde pequeno, né, desde o ensino mais sempre senti a vocação para ser professor, sempre gostei de História, aficionado pelos temas. E cada vez mais sempre quis entender melhor. Recente professor, né? Estamos na luta aí, procurando fazer o que gosta, né? E agora nos encontramos com uma situação mundial, estamos vivendo história, digamos assim, né? Estamos vivendo a história agora, que é o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, né? Sim, isso é muito importante, né? Isso, e é assustador e ao mesmo tempo impressionante, né? Viver algo tão grande assim, né? Num período como esse. Mas eu tô aqui também passando por todo o aprendizado, tive que ligar aqui no celular, minha experiência está sendo ainda me acostumando, mas muito feliz de estar aqui, com todo mundo que está assistindo, com você também. E vai ser muito interessante esse debate para trazer informação, um conteúdo informativo, neutro, mas bem sucinto para quem está agora aqui, para quem já entende ou quem não entende o tema. E a dinâmica é essa, fazer uma roda de conversa bem confortável para todos os públicos, no caso. Ok. Você quer começar? Você vai começar explicando para a gente, antes de um pouco da União Soviética, né? Na Isso, formação da Ucrânia e do povo isso. ucraniano. Para entendermos melhor sobre a relação entre Rússia e Ucrânia, a gente tem que regressar um pouco no tempo, né? Temos que ir para a Alta Idade Média, principalmente nos séculos 10 e 11, em que a Rússia e a Ucrânia faziam parte junto da Bielorrússia de uma mesma entidade política medieval, que é conhecida como Rus de Kiev ou Rus Kievana. Nessa região ficavam os povos eslavos, né, no leste da Europa, e a sua capital essencial era Kiev, capital ucraniana hoje em dia. Por isso que ela é tão importante, né, para a história desses dois países, que pode ser considerada a primeira capital russa de todas. Rússia já teve várias capitais. Quando o Ivan o Terrível, né, se declarou Tsar da Rússia, ele transferiu a capital de Kiev, se eu não me engano, para Moscou. Depois o czar do Império Russo, o Pedro Grande, transportou de Moscou para São Petersburgo, cidade famosa da Rússia. Só durante a Revolução Russa que Lenin e os bolcheviques transportaram ela de volta para Moscou. Porque é acreditado, né? Uma capital boa é uma capital no centro,
não nas extremidades, né? Para garantir, para evitar invasões. E saindo, né, da Idade Média, que já explicamos, eles têm todo esse processo cultural junto, eles são irmãos, né? Rússia e Ucrânia são irmãos de mesma cultura, eslava. A gente pode ir para no final da Segunda Guerra Mundial, que os aliados, que era Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética, conseguem derrotar o avanço da Alemanha nazista com os países do eixo. Japão Imperial, Itália Fascista. E ao derrotarem esses países, com o final da Segunda Guerra Mundial, a Rússia Soviética e os Estados Unidos começam a fazer um duelo de influências, vendo quem consegue expor melhor o seu polo de influência, no caso, para suas demais ideologias. Os Estados Unidos tinham do capitalismo e a União Soviética do socialismo. Que é o que eles chamam atualmente de Guerra Fria. Positivo. Né? Esse combate de polos de influência não agressivo, entre aspas, é chamado pela gente de Guerra Fria. E é um conflito que durou até os anos 90. Ele é bem antigo, ele é bem complexo e muito interessante. E, para mim, deve ser uma das guerras mais complexas do que as que a gente estuda de Segunda Guerra, Primeira Guerra, porque estão de muitos países nesse processo. E a Ucrânia, por ser um país vizinho, muito próximo da Rússia, foi incorporado junto com países do leste europeu e da região da Eurásia. Vários outros países incorporaram a União Soviética e por ser também países próximos. Então a Ucrânia tem muita herança da União Soviética. Chernobyl fica na Ucrânia, né? Quem conhece Chernobyl pela famosa série da HBO Max, muito boa também, sobre o maior desastre radioativo. Se eu não me engano, os russos tomaram. Isso está gerando muita preocupação. Chegaram Sim, a conquistar. Gerou muita preocupação, porque qualquer conflito pode ferir o domo, né, que cobre a radioatividade. Isso é bem preocupante, embora não se saiba muito mais sobre isso, mas é uma parte importante da história do mundo, está em Chernobyl, né? E com o surgimento disso, podemos falar junto da história da OTAN, porque durante esses conflitos, na Guerra Fria, no caso, os Estados Unidos funda em 1949, ele funda um tratado de Washington, no caso, ele funda o tratado, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN, uma liga militar de defesa, junto com os países do Ocidente, para conter esse avanço da União Soviética. A União Soviética, ela, no caso, ela vai revidar e vai criar o Pacto de Varsóvia, com a mesma finalidade, só que com a extinção da União Soviética, né, em 1991, o Pacto de Varsóvia vai se extinguir. Mas a OTAN, no caso, não. A OTAN está mais viva do que nunca, diga-se assim. Parece que a OTAN hoje em dia tem 30 países. Exatamente, eles têm toda a Europa. E parece que ainda quer incorporar a Ucrânia, né? Era um Sim, desejo. Hoje não eles se sabe, incorporam né? muitos países. A Polônia está com eles também. Vários países da Europa, da União Europeia, estão com a OTAN e os Estados Unidos, que é uma liga militar de defesa, mas que tem umas próprias finalidades dos Estados Unidos, que é o criador da OTAN, né? O próprio criador dessa organização. Aproveitando que você está sobre a OTAN ainda, você sabe explicar o que a Ucrânia ganha e o que ela perde entrando na OTAN? Se tem a possibilidade de ela entrar futuramente, ou isso aí já não existe mais? Essa é uma boa pergunta. A Ucrânia, ela é um país relativamente novo. Ela foi fundada em 91, com a extinção da União Soviética. Assim como outros países que, quando a União Soviética foi extinta, eles se declararam independentes. Tadiquistão, Cazaquistão, vários outros. E a Ucrânia, quando ela se formou independente, ela sempre teve o desejo de ser uma potência capitalista. Então ela sempre tentou se aproximar dos países do Ocidente, dos Estados Unidos em si. Da União Europeia. Sim, com esse desejo também. Só que ela tem um histórico muito grande de instabilidades sociais e econômicas. Tanto é que teve aquela revolta separatista, né, de, acho que Donetsk e Luhansk, né, que ocorreu com sucesso. Essas duas províncias, se eu não me engano, elas são bem povoadas para o povo russo. E parece que lá a primeira língua deles é o russo também, né? Essa é uma das desculpas do presidente Putin, que quer invadir lá para manter a soberania do povo russo, não é? Sim, e ainda mais por conta dessa estabilidade social e dessa estabilidade econômica, por conta do grande crescimento da corrupção no país, eles sempre tiveram uma dificuldade muito grande
E a Ucrânia sempre foi tida como uma função de Estado tampão, porque ela é o caminho até a Rússia. Então seria uma coisa vantajosa a Rússia ter um caminho protegido, que eles entram pela Ucrânia e vão até a Rússia, no caso. Mas esse desejo da OTAN, da Europa, nunca foi recente. Sempre teve essa necessidade enorme deles se juntarem. E, com base no que aconteceu agora, o futuro é incerto, né? O futuro não se sabe ao certo o que vai acontecer, mas torcemos para que tudo dê certo, né? Que esse conflito acabe logo. Mas o futuro da Ucrânia, alguma organização nacional, algum bloco nacional, é bem duvidoso, não se sabe ao certo. Mas sempre teve esse desejo enraizado da Ucrânia de se incorporar a uma potência, porque tem uma frase de um especialista. Tem esse sentimento europeu, Sim, né, deles. Eles têm exatamente. Tem um especialista em relações internacionais chamado Oliver, que ele apareceu no Flow Podcast, né? Indicação de um colega meu, que ele está até assistindo essa live. Ele diz que a Ucrânia, ela é um país que, se ela não tem uma base de influência de outros países, ela corre perigo. Isso é verdade. Um país que não tem influências está desprotegido, precisa de uma influência, né? De um bloco. E também devemos lembrar, aproveitando essa parte da história da Ucrânia, eu vou explicar uma outra parte da história desses dois, que é o idioma. Muitas pessoas acham que o idioma russo e ucraniano são a mesma coisa, mas não são. Os dois idiomas são idiomas eslavos, e eles surgiram de uma língua ancestral e comum teórica, que é o proto-balco-eslavo. Esse idioma surgiu do proto-indo-europeu, e junto do idioma germânico e latim, é um dos idiomas mais antigos da Europa. O eslavo é mais recente, comparado a esses dois, mas ele formou os idiomas que temos hoje nos países eslavos. E, por ter sido mais jovem, ele sofreu poucas ramificações durante a história. O maior evento para os idiomas eslavos foi na metade do século 900 depois de Cristo, em que os irmãos ortodoxos, os monges ortodoxos bizantinos, que eram Cirilo e Metódio, criaram uma escrita que era, se eu não me engano, aqui, era um monte de textos com o eslavo eclesiástico. Foi o primeiro vestígio escrito desse idioma. E, para quem estou tentando trazer a forma mais sucinta possível, né, eles dariam origens ao que é o idioma hoje da Rússia e da Ucrânia. Inclusive, aquelas letras russas, se você já foi tentar ler russo, você vê que eles têm muitas palavras diferentes. Aquilo é o alfabeto cirílico, em homenagem ao monge Cirilo, que escreveu as letras, que é usada na Bielorrússia, na Ucrânia e na Rússia. Mas eles são diferentes. Os idiomas eslavos mais falados nessas regiões, agora, hoje em dia, são os idiomas eslavos ocidentais, orientais e do sul. O idioma russo, a gente vai abordar o russo e o ucraniano, né? O russo não há necessidade de pegar tão a fundo, mas o russo, ele é uma língua oficial em 10 nações, por ser a língua principal da extinta União Soviética, que abrigou todos esses países. Então temos Belarus, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Moldávia, vários países que já obrigaram esse idioma, sendo um idioma muito famoso pela divulgação científica e pela exploração espacial internacional. É uma das 6 línguas mais faladas da ONU, né, visto que a Rússia tem uma cadeia no Conselho de Segurança da ONU. E tem muitos falantes. Isso aí meio que atrapalhou um pouco também, né? A questão da Rússia ter uma cadeira, meio que atrapalhou o posicionamento da ONU, então, né? porque a ONU não pode fazer muita coisa em relação a isso, porque é um membro do Conselho de Segurança. Qualquer opinião da Rússia já é visto como prioridade. E o idioma ucraniano, ele é interessante porque é um idioma ameaçado. Ele é considerado o idioma eslavo mais antigo que se tem notícia, porque ele é o mais usado da Rus de Kiev, que é essa política medieval que eu falei, que era a Rússia e a Ucrânia. Por ser o idioma desse tempo, ele é muito antigo. E ele está ameaçado, porque o idioma russo cada vez mais avança no país. O russo é o segundo idioma mais falado da Ucrânia. Tanto é que tem até uma citação, eu ia pegar pelo celular, do texto, mas pelo celular está meio que difícil de eu pegar. Eu queria pegar uma citação de uma fonte sobre essa coisa que já entra num conflito que a gente tem na Ucrânia e na Rússia. Acho que era na parte de identidade.
Deixa eu só ver aqui, não sei se se eu sair da live eu entro, peraí. Acho que eu vou tentar abrir aqui, peraí, aqui no computador, acho que eu consigo. Um minutinho, porque aí eu já leio para vocês e a gente já dialoga, né? Uhum. Eu estava procurando uma parte que fala sobre a porcentagem do povo ucraniano que já nasce tendo o russo como primeira língua. Sim, Se eu não me engano, é 15% ou 20%, alguma coisa sim, nessa é casa. muito comum. Então é uma quantidade relevante, né? É uma quantidade. A cultura está bem envolvida, está bem mesclada, né? Uhum. Vixe, mas eu não consigo abrir por aqui, peraí. Aí, 955. Pega seu tempo, enquanto isso o pessoal está chegando, acompanhando a Pois é. live, o pessoal que está chegando agora, seja bem-vindo. Seja bem-vindo todo mundo que está entrando. Junte-se com a gente, convide seus familiares, compartilhe a live aí e vamos interagir, gente. Por enquanto eu não estou conseguindo ler os comentários, não estou conseguindo ver o que o pessoal está falando, mas depois a gente vai tentar abrir um espaço para vocês, tá bom? Isso. Tá, peraí. Não tá na lista. Só um minutinho, eu vou conseguir achar esse texto. É que é o texto lá que eu mandei de fonte. Os textos que eu usei de base, né? Uhum. Inclusive, dá parabenização para o meu amigo Daniel Gatti, que é formado em Relações Internacionais, me passou os textos e os vídeos de apoio. Ele está aqui assistindo a gente, então, Eu acompanhei um pouco do material, eu cheguei a dar uma revisada, muito muito bom. bom, consegui acompanhar um pouco dos podcasts Sim, também. Material bem bem rico mesmo. riquíssimo. Então, o agradecimento todo vai para ele. Deixa eu só... Caraca, cadê esse texto? Calma que a gente consegue. Aqui, achei, agora só vou achar o trecho. Um abraço pro meu amigo Gilson Arão, jornalista lá em Opa, Vitória, está acompanhando a gente aí na live. aqui. Um abraço. Achei, eu vou ler aqui o trecho. É um texto direto do texto do, do bom texto da escritora Annelise Malta, de 14 de fevereiro. Muito bom esse texto. Está no Twitter, o não Internacionalista, que explica esse evento que está acontecendo agora entre a Ucrânia e a Rússia. E eu vou citar a identidade deles como cultura, né? Ela diz aqui: a identidade como fonte de conflito é uma pauta bastante recorrente quando se trata de Rússia e Ucrânia, pois ambas disputam sobre quem seriam os descendentes verdadeiros e mesmo que muitas famílias tenham as duas nacionalidades. Em sua árvore genealógica, dos 50 milhões de habitantes da Ucrânia, 25 mil, concentrados no leste e sul, falam russo como primeira língua, ameaçando assim não só a identidade do país, como também a sua soberania. Essa que, por sua vez, nunca foi bem recebida pela Rússia. Então, é muito comum você ver na Ucrânia um parente russo, ou na Rússia você vê um parente ucraniano. É possível uma pessoa ter pai ucraniano e mãe russa, ou vice-versa, porque são países com uma história muito próxima, muito vizinha, são vizinhos, literalmente falando. Então a história deles está muito conectada. E vemos isso, que o idioma dele é ameaçado por conta dessa propagação do russo e desses movimentos pró-Rússia. E isso é muito importante de ser dito. Por isso que eu peguei essa parte do idioma, que é muito interessante de se dizer. Agora temos, e eu entrei nessa parte da identidade, porque é um dos motivos desses conflitos, né? Um conflito cultural, como já havia sido dito, e o conflito por parte do Putin, que é de agora, né? Que eu vou comentar com vocês, que é o que está acontecendo. Essas tensões entre a Rússia e a Ucrânia aumentaram ainda mais em 2021, por conta que a OTAN se inclinou na direção da Ucrânia a convidá-la, né, para a OTAN, no caso. E como o próprio presidente Vladimir Putin, que é um presidente que ele foi de 2008 até 2012 primeiro-ministro da Rússia, ele é ex-KGB, que foi a inteligência secreta da União Soviética, até da Rússia também, ele tem um histórico, né, nacional. E ele já deixava claro em seus discursos que ele não apoia a OTAN
que ele acha que a OTAN nada mais é do que uma hipocrisia por parte do Ocidente, né, dos Estados Unidos. E ele... E faz um pouco de sentido, né? Não vamos tomar Perdão, só partido, uma... mas faz um pouco Sim, de sentido. uma opinião própria dele, a quem apoia ou não. Aqui ele só traz o que é dito, né, no discurso dele, que pega com seus ouvintes, seus eleitores. E ele diz também que ele se diz que se sente ameaçado por isso, né, porque a Ucrânia está no quintal da Rússia, e começou a se perceber que a Rússia havia movimentado uma grande quantidade de tropas para a fronteira, 100 mil, no caso, o que passa muito do número certo de defesa de uma fronteira, que tem um número estipulado que eu não me lembro agora, mas sei que 100 mil já ultrapassa o correto. Sim, é um número assustador. A gente não tem nem ideia do que é 100 mil, né? 100 mil tropas numa fronteira. E isso começou a ficar bem mais preocupante, né, com base. A Rússia já havia anexado a Crimeia, não lembro quando, mas foi em algum momento de 2000, né, acho que 2014, posso estar errado. Mas a Crimeia, que a Rússia havia anexado, é uma estratégia para ela, porque a Rússia é banhada pelo Mar Ártico. É um mar que congela frequentemente com o tempo nas estações. Já a Crimeia, ela é saída para o Mar Negro, que poderia ser vantajoso para o comércio russo. Por isso que eles têm tanto como se diz? Eles apreciam muito a Ucrânia por ser um ponto estratégico para eles. O que já foi pela explicação. E mantém a soberania das rotas comerciais, né? Essa questão do Mar Negro. Sim. Abre margem para as rotas comerciais, Sim, né? Exatamente. Que a Rússia tenta, para não perder a influência dela na Europa, né? Que é uma das lutas que ela mantém, né? É para tipo, não perder a questão comercial ali com os outros países e tudo mais, e ter essa abertura para o mar, né? Exatamente. Mas o que a Rússia sempre vai dizer de discurso dele sobre o que eles fizeram para a Ucrânia, né, que foi essa iniciativa militar, como o Putin diz, foi por se sentirem ameaçados. E o Putin, ele é um presidente que, isso é dito de forma direta, e é fato, ele não foi eleito de formas democráticas, e ele usa um governo meio autoritário. E ele diz assim que ele pega de um discurso nacionalista, né, que isso é bem recebido pela população russa, né, porque ele cita a cultura russa, né, ele cita ela, ele carrega muito da história dela, e ele se preocupa com isso, com a OTAN, ele tem uma enorme preocupação, então tudo que ele faz é pela preocupação, né, com a OTAN, é o que ele diz. Igual, inclusive, umas coisas que eu li sobre a questão que ele falou, era tipo, que a OTAN foi criada com o objetivo de barrerar a antiga União Soviética, né? Que, se eu não me engano, foi extinta em 1991. Né? Acho que foi 49 com o Tratado de Washington, se eu não me engano, a OTAN, no caso. Não, a União Soviética. Quando 91 ela se... 1991 é quando dá soberania para a Ucrânia vira um país independente, e com isso o Pacto de Varsóvia ele foi extinto também em 1991. E a alegação do presidente da Rússia é o seguinte: a gente não está crescendo para os outros territórios, é a OTAN que está crescendo para cima da gente, a OTAN que está embarreirando os nossos, como que fala, a nossa fronteira. E ele colocou até um posicionamento que eu achei interessante. Será que o governo americano gostaria de ver tropas russas na fronteira com o Canadá ou com o México? Então, tipo assim, tem esse posicionamento dele que a gente pode até levar um pouco a... Tipo assim, faz um pouco de lógica, né? Faz um pouco de sentido. Então, nada é tão simples, né? A gente sempre tem que imaginar isso quando a gente está estudando o livro. Nada é preto no branco. A gente pode fazer uma comparação histórica ao que está acontecendo quando, durante a Guerra Fria, a União Soviética tentou armar Cuba com mísseis. Cuba fica no litoral dos Estados Unidos. E era a única parte da América que foi convertida para o socialismo soviético, que foi uma grande perda para os Estados Unidos. E quando eles armaram esses mísseis em Cuba, o medo de uma terceira guerra mundial era muito maior do que vivemos hoje. Isso quase gerou muito caos. Então é algo como se já estivesse acontecendo de novo, só que o oposto, né? Então esse armamento perto de países que os Estados Unidos se sente ameaçado com Cuba, agora a Rússia se sente ameaçada com a Ucrânia, entendeu? E parece que os Estados Unidos tinham prometido
ajudar a Ucrânia, Reino Unido também, né, caso alguma coisa acontecesse. Não mandaram ajuda, no final das contas. Mas eles vão se preocupar muito com o que a OTAN está se expandindo. E em relação à Rússia, o que a Rússia pode acontecer com a Rússia? Tem as sanções, né? As famosas sanções que foram ditas, só que, visto de uma leitura bem precisa, a Rússia é uma potência, uma grande potência. A Rússia quer ser uma grande potência e ela é. Ela tem um armamento bélico muito maior, muito grande, e a Rússia chegou num ponto de crescimento que ela já é se autossustentável. Ela não necessita do apoio de outras nações. Então, qualquer sanção que for jogada nela não vai quebrar tão simplesmente. Até porque vários países da União Europeia dependem da Rússia. A Alemanha é um caso muito grande, porque a Alemanha é uma grande exportadora de gás natural da Rússia. Então, a Alemanha está meio que em dúvidas de onde ela vai estar. Eu creio que eu li isso. Porque ela meio que necessita deles. Abriu né, uma segunda via de gás natural, pelo que a gente tinha comentado uma vez, né, no WhatsApp. Então, a Alemanha, que tem como modo a paz, né, a Alemanha prega a paz. Ela quer entender com o que vai acontecer, né, porque ela precisa muito da Rússia. O próprio presidente da França também, que agora não me recordo o nome precisamente, Macron, né? Macron. Isso, perfeito, obrigado. O Macron, ele disse que conseguiria falar com a Rússia sem a necessidade de intervenção americana ou de qualquer outro país do Ocidente. Mas ocorreu, né, no final das contas, ocorreu no dia 24, né, de fevereiro, a iniciativa militar na Ucrânia, ou, digamos, invasão. E agora vidas estão tendo as consequências disso, né, dessas manobras internacionais, né, por parte da população. E tudo isso, essa live está mostrando para a gente que tudo é uma questão de repetição histórica, né? Tudo está se mostrando novamente o que já foi. Aí a gente faz aquela pergunta. Não, perdão, você pode falar. E a questão também o mundo hoje em dia é como se fosse um jogo de xadrez, né? A política internacional. Então, eu acho que ele também, as pessoas, ainda mais aqui nos Estados Unidos, as pessoas têm mania de titular ditadores, pessoas assim como burras. E eu acho que ele é um estrategista, cara, porque ele soube ler todo o cenário internacional para ele poder fazer isso. Por exemplo, ele viu que hoje na história dos Estados Unidos a gente tem um presidente que é, digamos assim, um pouco fraco. Ele viu que a China está crescendo muito e a China pode ser um parceiro comercial fortíssimo para a Rússia, né? Com esses bloqueios, essas sanções internacionais que eles estão sofrendo, eu acho que, inclusive, como você falou mesmo, eles já chegaram no nível que eles estão autossustentáveis. Então, eles podem negociar com outras nações. Isso para eles não vão afetar muita coisa. Então, assim, ele soube ler o jogo estratégico, tudo que está acontecendo no cenário internacional, e ele age de acordo com isso, pelo que parece, né? Ele é um grande estrategista, mas é ditador e a gente não apoia ditador. Bem lembrado de falar sobre a China. Antes a gente tem aquele questionamento que eu ia trazer: será que a Guerra Fria acabou mesmo? Porque, pelo visto, parece que ela deixa muitos ecos, né, na história, né? Muitos ecos que são vistos até hoje, essa guerra por influência. Muito interessante você citar a China. A China tem, como já se dita, a grande aliada da Rússia, né? A China cada vez mais vira uma grande potência também. E ser aliado econômico da China é uma decisão muito inteligente, porque qualquer país seja aliado da China tem um crescimento econômico junto garantido. A Venezuela, se não me engano, também mostrou a filiação à Rússia, né, na incursão dela. Outros países, que eu não me lembro além de China e Venezuela, mas o Ocidente, país que normalmente não aprovou. Tivemos recentemente, antes desse evento, né, do dia 24, a visita do presidente Jair Bolsonaro na Rússia para negociar sobre fertilizantes. Fertilizantes, né, que parece que é muito utilizado o Brasil, que é no agronegócio. Sim, o agronegócio é uma fonte econômica muito importante no Brasil, um país bem agropecuário. E para mostrar como a Rússia era importante, né, nas negociações econômicas. Então, para isso que tem todas essas viagens e iniciativas.
E também, mas o que o futuro aguarda? Não sabemos. Só temos que ver o que vai acontecer nesses próximos dias. As sanções já estão sendo ditas, né? Sanções, a ONU, como membro, né, na cadeira, a ONU fica meio em dúvida do que ser feita. Quem souber aí mais alguma coisa do que pode acontecer no futuro pode comentar aqui com a gente também, porque é muito interessante trocar esse conhecimento. Porque é um evento que estamos começando agora. Já tivemos a independência, né, daqueles estados sindicalistas, né, de Donetsk e Luhansk, né, das influências russas. A Rússia até foi acusada de promover essas revoltas, mas isso também pode ser usado como fonte de outros. E é bem isso, no caso. E o Brasil se encontra bem neutro, né? É um posicionamento bom para o Brasil se manter neutro, porque o Brasil negocia com os dois Sim, blocos, né? Tanto com a União Europeia e os Estados Unidos, mas ele também comercializa muito da Rússia, igual você falou que ele depende dos sim. agrotóxicos e tudo mais, Em né? relação ao Brasil, eu não pesquisei tanto em relação ao Brasil nesse cenário, mas o que eu Uhum. pude entender e ler, né, que não é tanto, é que o Brasil ele se permanece neutro, porque é uma briga que não é da nossa ossada. Não temos o porquê entrar nesse conflito, é um conflito entre eles, não temos a potência adequada para isso. Temos outras questões a nos preocupar, né? Que já estamos nos preocupando com nós mesmos, que já é difícil. Então, Nós estamos mais voltados para a política interna, né? a gente já tá precisando de ajuda aqui. Imagina ajudar lá fora. Já Então, que ajudar no lá máximo a fora, cara. decisão é que, se eu não me engano, o presidente Bolsonaro ele disse, quando perguntaram para ele, você apoia a Ucrânia ou a Rússia? Ele falou, eu apoio a paz. Isso foi uma decisão até que boa, porque não toma partido, tá certo? Não devemos tomar partido. Se não me engano, eles disseram que, pelo que eu li, ele está seguindo uma Constituição brasileira, a Constituição que não lembro o artigo, mas lembro que li que é sobre o não envolvimento em conflitos de outras nações. Então, está tomando uma boa decisão, até porque não temos por enquanto motivo nenhum para nos envolver, né? Isso é briga para outro gente Peixe grande, né? grande. Gente grande no caso, lá na região da Europa. Então a gente está neutro, totalmente neutro em relação a isso. Mas não, o que eu Mas você acha que pode afetar o Brasil essa guerra na questão, por exemplo, da inflação? Eu estava vendo que muitos derivados, o Brasil tanto negocia com a Ucrânia que ele também negocia com a sim, Rússia, né? Então, meio que entra em conflito, né? Essa sim, tem questão uma coisa também. que eu li também a respeito disso que é interessante, que com base nas mudanças climáticas, regiões da Rússia do Canadá que antes eram bem difíceis de produção, Eu vi, isso eu elas vi. estão conseguindo ser mais fáceis para o cultivo. Isso pode acarretar numa possível de um concorrente, né, econômico agropecuário com o Brasil, porque isso vai ser bem complicado. Então, eles podem fazer mais produções do que o Brasil pode fazer por causa dessas mudanças climáticas. Isso pode ser dar um negócio no Brasil, mas não tão preocupante. Mas é uma mudança que estamos vendo. Quem fala que a mudança climática não faz nenhum efeito no mundo está errado. Mudanças climáticas fazem toda a diferença no nosso mundo. Tivemos aqui a tempestade de areia no Paraguai, das queimadas da Argentina, né? Bem preocupante isso. Uhum. Mas, por enquanto, o Brasil não tem nada a que perder. No máximo, só se manter neutro e continuar as negociações, né? Para o que vai acontecer. E o mais também é importante deixar uma mensagem nessa live, né? Eu acho que o Brasil até se fortalece de uma certa forma com essas sanções na Rússia, porque a Rússia vai procurar outros países que estão meio que neutros ali para poder Sim, comercializar, né? Então isso pode acarretar uma melhora no Brasil em questão de exportação, né? Que a gente sabe que exportar é sempre melhor do que então, importar. exatamente. Então é melhor vender e Sim, comercializar com quem precisa sim, também, né? exatamente. Isso vai dar uma mudança geral na Europa, no mundo inteiro. No caso, isso vai afetar o mundo inteiro de alguma maneira. E o legal nessa live, que eu acho que a gente devia passar uma mensagem que, enquanto isso acontece, não podemos esquecer das situações de que o Afeganistão passa, Iraque passa, Síria também passa. Então, ficamos muito focados no que acontece na Europa, no Ocidente, e não vemos o que acontece no Oriente.
no Oriente Médio. Porque esse ano, né, o Talibã tomou o Afeganistão, quando as tropas americanas saíram. Que também é uma coisa Então é uma trágica. coisa que ainda está acontecendo e aos poucos vamos esquecer, mas não podemos esquecer. Então temos que lembrar que todas as crises que acontecem, não podemos esquecer de nenhuma. Tudo bem, a Ucrânia está passando por um momento muito difícil, mas também tem outros que também estão passando. Então devemos nos manter ligados nisso, porque toda crise no mundo envolve inocentes e temos que lembrar delas e entender o que pode ser resolvido, melhorado, né? A Polônia já está recebendo muitos refugiados ucranianos, é o maior país da região que está sofrendo, né, recebendo muitos refugiados. A Romênia também está recebendo, né? Bielorrússia ajudou a Rússia, no caso, mas os países vizinhos vão acomodando os refugiados. Sérvia. Inclusive, até o próprio Brasil parece que se propôs a ceder visto de imigrante para os refugiados da Ucrânia, né? Também é uma boa decisão, até porque... E eu li que o Brasil é o país que tem maior número de ucranianos fora da Ucrânia. É o Brasil. Então, interessante também. Também temos o maior número de japoneses fora do Japão. Também é interessante notar isso. Mas também existiam brasileiros na Ucrânia. Então, já foi feita uma mobilização para transportá-los, né, via mar até a Romênia e depois trazer. O governo brasileiro parece que cedeu também 2 aeronaves, né, do governo federal ou do Exército, se eu não me lembro, para poder estar buscando e trazendo os brasileiros em segurança para casa. Porque é um compromisso que o país tem com seus cidadãos. É o mínimo. Não importa onde esteja, é um cidadão brasileiro. Então, é o mínimo que eu penso que deve ser feito, porque são cidadãos brasileiros, né? Usamos o termo do patriotismo, né? Mas são brasileiros, então isso que temos também. Também tem outros países, tem outras nacionalidades que estão na Ucrânia também, e isso deve ser lembrado também. No momento, a Polônia é o que mais recebe. E visto isso também, cara, deixa eu lembrar o que eu ia falar. É uma situação delicada, muito delicada. Que a gente tem que ver ao todo, e não ver com preto e branco quem tá errado, que tá sendo, mano. Temos que ver de maneira neutra e com um olhar potente sobre isso. Porque... igual eu falo, quando a gente está em volta da história, quando a história está acontecendo, é como se a gente tivesse um problema na vida da gente, sabe? A gente está passando por aquele problema, a gente não consegue achar uma solução, não consegue encontrar um ponto para a gente resolver aquilo. Mas quando o tempo passa, você olha para trás e você fala, caramba, mano, era só eu ter feito aquilo. E a história é da mesma forma, porque a gente está com emoção ali, a gente não consegue, às vezes, manter a neutralidade, não é? Depois que o conflito passa, que a gente está sem essas emoções, sem essa influência do conflito, a gente fala, caramba, era só ter exatamente. feito isso. Tem aquela frase que a história é dita por vencedores, né? Quem vence conta a história, né? Ah, mas foi assim? Será que foi? Será que essa maneira é certa? Igual, inclusive, o mundo hoje, né? Por exemplo, você pega a cadeira da ONU, do Conselho de Segurança, ele é formado pelo eixo ganhador, né? O eixo vitorioso. Então, você não vê nenhum dos perdedores ali. A história ela é contada e ela é mantida por quem está no poder. Exatamente. Isso é fato. Sim. Heródoto já estaria revirando no túmulo com tudo que está acontecendo, porque ele mesmo disse compreender o passado aprender o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Se ele visse metade do que a gente vive hoje, ele ia estar se quebrando no túmulo, porque, mano, eu avisei. Entendeu? A gente estuda tudo isso para entender o que está acontecendo, porque a gente pode regredir. Já vi umas teorias bem doidas, né, sobre o que isso pode decorrer. Terceira Guerra Mundial, isso não sei o quê. Cara, não, provavelmente não. Tem um trecho de uma música que eu gosto muito do Cazuza, que é O Tempo Não Para. Aí tem uma parte nela que ele fala, eu não me recordo mais ou menos como que é, ele fala, eu vejo o futuro repetir o passado, exatamente. Alguma coisa assim. E realmente, cara, todo dia a gente vê uma coisa, um fato histórico, alguma coisa que é meio que a repetição do que já aconteceu, entendeu? É eles tentando novamente. E deixa eu só te fazer mais uma pergunta. Você acha que se a Rússia realmente conseguir invadir a Ucrânia, anexar o território ucraniano, ela vai se conter só nisso ou ela vai querer crescer para os outros países que faziam parte da antiga União Soviética? Olha, essa é uma questão bem... O e se é uma palavra poderosa, né? Quando você fala de história, o e se é uma palavra que gera muitas perguntas e controvérsias.
Mas eu acredito até que isso é uma área para quem do ramo de ações nacionais, né? Mas eu imagino que se a Rússia querer usar a Ucrânia como um estado fantoche próprio, dominei a Ucrânia, vou botar um representante meu aqui na Ucrânia, para ser filiado aos meus ideais sociopolíticos. Então, a partir do momento que ele quer fazer isso com o próximo, a ONU e os outros países vão ter que abrir o olho, né? Porque, vou repetir mais um evento aqui histórico. No começo da Primeira Guerra Mundial, não, da Segunda Guerra Mundial, quando é uma comparação meio que ousada, mas é o que tem que ser dita. Quando Hitler estava se expandindo, ninguém ligou muito, porque a Alemanha estava quebrada. Mas quando ele está chegando pertinho da Polônia, né, Winston Churchill, Theodore Roosevelt, olha para ele e fala assim, não passa daqui, cara. Se tu passar, vai dar ruim. Ele passou, estourou a Segunda Guerra Mundial. Então vai chegar num ponto que eles não vão poder ignorar isso. Tem uma teoria, né, que diz que a China, vendo tudo isso que está acontecendo, ela vai olhar para Taiwan. Taiwan e a China têm o mesmo. Taiwan e China são tipo o mesmo conflito. E lá ainda é um pouco pior, né? Lá é um pouco pior porque, se eu não me engano, quando aconteceu o movimento e tal do socialismo na China, eu não sei usar os termos bem corretos, não fui formado em história. Então, assim, quando teve a revolução lá, parece que a grande maioria, a elite capitalista da China, as pessoas que acreditavam no capitalismo, meio que foi para Taiwan, né? E mantém esse capitalismo lá. Então ainda é um pouco pior, porque não é um Estado soberano. É uma ilha que pertence mesmo à China. Sim, é que surgiu com o Mao Tse-tung, né, como a China comunista, e o Chiang Kai-shek como a República da China. E surgiu durante o contexto final da Segunda Guerra para começo de Guerra Fria, sabe? Se eu não me engano. Aí o que acontece? A China verdadeira, que dizem nos tratados, são a China da ONU, a China comunista, que é aliada da Rússia, que é a China mais séria dos Jogos de Verão, um sistema híbrido econômico. É a China que está no papel de tudo. A China de Taiwan é uma China que a China comunista sempre tenta evitar, sempre tenta, tipo assim. Tem até uma entrevista do John Cena, o ator John Cena, que ele estava lá fazendo a divulgação do filme Velozes e Furiosos 9, né? Acho que é um novo que saiu. E ele falou que estava muito feliz que países como Taiwan viram o filme. E ele falou isso, a China não gostou. A China pediu, deleta isso. Entendeu? Porque não pode ser dito isso. É uma soberania, não pode. Então, tipo, temos aquela pergunta. Se a Rússia fizesse com a Ucrânia, será que a China não não ficaria de olho grande para cima da Taiwan por causa disso? E aí... Isso daí vai para o mundo inteiro, né? Porque, por exemplo, nós temos no Brasil também a questão do Uruguai, que foi muito, entre aspas, muito mal resolvida. Uruguai, Paraguai. Né? A questão do Uruguai. O Uruguai fazia parte do Brasil, tem o Uruguai, tem a questão da Bolívia, ele tem uma parte da Amazônia que ainda é meio que disputada. Então, assim, você abre o leque para outras nações fazerem isso. E se isso acontecer, vários países vão olhar e vão falar, pô, se eles podem fazer isso, eu também posso. E iremos voltar para 1800, quando tudo era imperialismo, cara. Então, já fomos num nível tão avançado. Mas só que hoje a gente tem um problema, né? Hoje a gente tem um problema. Então, hoje temos bombas nucleares. Isso que é o medo. Profissional, acadêmico deve estar vendo essa conversa aqui, deve estar achando que está viajando pra caralho. A gente tá. Mas é uma coisa que fica na nossa cabeça. Pô, será que isso pode acontecer? Mas o IC é perigoso. A gente tem que se contentar aos poucos com o que pode ser. Mas uma terceira guerra mundial, eu não acho que vai acontecer. Muitas pessoas acham que não vai acontecer, mas é porque eles têm muito a perder. Os países têm muito a perder, como guerras são caras. Guerras quebram nações e ninguém vai querer se envolver. Já estamos saindo de uma pandemia. O mundo já foi desgraçado por uma pandemia. Tá todo mundo quase... Então ainda parece que há remanescência, né? Ainda parece que não foi totalmente resolvida, mas saímos de uma pandemia para uma terceira guerra mundial. Isso vai quebrar o mundo de várias maneiras, entendeu? E a potência nuclear dá muito medo para isso continuar. Tanto é que isso foi um dos motivos que nunca rolou uma guerra direta entre União Soviética e Estados Unidos. As potências nucleares de cada um. Eles tinham a capacidade de ver, mano, isso aqui pode dar muito ruim para nós dois. Então vamos ficar só de influência mesmo. E é basicamente isso. Né? Estamos vivendo isso agora e pensando no que vai ser. Né? Isso aqui vai estar escrito em livros de história.
lives como essa vão ficar no lugar dos livros impressos, né? Para todo mundo que vier depois de mim e você, pensa assim, caraca, mano, isso aconteceu mesmo. Pois é, o É livro livro virtual. virtual, A né? gente está vendo que era a Guerra Fria, vai ver, quem vier depois da gente vai ver o que a gente está vendo agora, entendeu? É bem isso. Às vezes não tem um nome para agora, né? Mas pode ser que eles inventem um nome e tal, mas que vai descrever esse período histórico, Então, né? essa forte parte. Nossa, já passou 46 Caraca. minutos de live. Você quer abrir um pouco para algumas Bom, vamos perguntas? vir para algumas perguntas para deixar interativo com o pessoal que está assistindo. Pois é, vamos tentar aqui. Eu estou um pouco meio aprendendo como é que mexe nessas coisas aqui. Amigão, Vamos sem ver. nada, cara. Eu já fui difícil para ligar a câmera. Imagina pro resto. JB 369 perguntou, Iago, pós-guerra, você que podemos ter uma nova Guerra Fria pela frente? Ele perguntou, né? Se você pensa que a gente poderia ter uma nova Guerra Fria pela frente. Uma boa pergunta. Deixa eu só ver o nome de quem perguntou. Quem perguntou mesmo? Foi o Jeb, eu acho. Jerry, né? 369. Uma boa pergunta, Jerry. Uhum. Eu acho que a Guerra Fria, para mim, na minha cabeça, a Guerra Fria deixou, como eu disse, muitos ecos e parece que nunca terminou. Podemos estar tendo uma guerra de influência agora e não percebemos ainda. Então, sim, é possível ter uma guerra de influências, né, ao meu ver. Posso estar errado. Mas acho que seria o mais simples de ter uma guerra fria, para não ter um conflito direto. E teria agora essa coisa. Só que os novos agora personagens seriam a OTAN e a Rússia, com o que ela criaria também. Então a OTAN estaria junto nessa guerra fria, entendeu? E as ligas ocidentais. E o apoio da China também vai ser muito Sim, importante, né, nessa Guerra sim, Fria. muito importante. Vamos ver outro. O pessoal me está mandando aqui, libera para comentários. Tipo, o comentário eu acho que está bloqueado, eu não sei. O comentário está desativado. Esse Santista só nos dá orgulho. Parabéns, Iago. Puxou a mãe com certeza. Então o pessoal está aí te elogiando. Pessoal, quem quiser mandar comentários, eu não sei como desbloquear os comentários. Manda aqui no privado, igual o pessoal mandou, que a gente vai tá respondendo, vai estar sanando as informações. E tem mais alguma coisa que a gente ainda não passou, Iago? Como é que tá Cara, eu a pelo que segui programação? tudo que eu tinha escrito no meu roteirinho para falar, né? Fiz um roteirinho aqui breve. Acho que segui tudo de cabo a rabo. Uhum. Até me surpreendi, porque normalmente a gente nem consegue seguir direito de tanto nervosismo. Mas acho que creio que tá tudo certo. Explicamos, espero que a gente tenha conseguido explicar de maneira bem sucinta e direta a história da situação toda. Tem muitos vídeos. A gente vai divulgar as fontes também que a gente usou aqui, que eu também usei. É. Que eu mandei para você, né, Charles? Eu mandei um texto e alguns vídeos muito bons. Uhum. Eu vou ver se eu consigo compartilhar a live. Se eu conseguir compartilhar a live, eu vou ver se eu adiciono as fontes e tal, para o pessoal que for ver depois ter mais conhecimento em relação às Sem fontes e problema. tudo mais. Eu vejo muito vídeo, eu leio muita coisa assim na internet avulso, então a maioria das coisas que eu trouxe não tem embasamento, como que fala, embasamento mesmo, mas só através daquilo que você me passou, do material, eu dei uma lida, uma relida, mas a grande maioria das coisas eu trouxe da minha cabeça Não, sim, mesmo. Mas eu vou estar pondo nas suas fontes, que são embasadas em história, né? Isso é muito importante. exatamente. Mas são conversas como essa que criam conversa. Porque, Iago, a live que eu tô querendo fazer, tipo assim, é um projeto meu de estar tentando trazer uma vez no mês ou uma vez na semana conteúdos importantes para a gente debater aqui e as pessoas do meu Instagram acompanharem, terem um posicionamento político, um posicionamento social mais forte, Sim, entende? E, inclusive, a gente tá vendo a próxima live, vai ser sobre autismo, diagnóstico na fase adulta, porque muitas pessoas não são diagnosticadas quando são crianças, entende? E eles acabam sendo diagnosticados numa vida adulta. Então, como a pessoa lidar com isso, como que ela faz essa transição e procura tratamento. Então, são, assim, vários assuntos.
E eu venho praticamente como leigo mesmo, aquele cidadão que não está inteirado de muita coisa, sabe o básico, para a gente tentar aprender junto, entende? Igual a gente fez aqui na live de hoje. Você veio, trouxe seu material riquíssimo. Eu sabia mais ou menos algumas coisas, não como alguém que tem uma formação em história, como você, e a grande maioria das pessoas, né? Inclusive deve ter alguém aqui com formação em história. Eu não tenho essa formação, eu sou apenas um curioso que gosta de conversar sobre esses assuntos. Eu acho que é importante a gente ter na nossa sociedade pessoas mais inteiradas do que está acontecendo no social e no político mesmo, porque isso faz parte da vida da gente, Sim. né? Eu acredito verdadeiramente na divulgação de informação, não importa de que modo seja, então acho que isso é uma iniciativa muito boa. Divulgação de informação é a melhor coisa para todo mundo. Achei muito interessante você querer abordar o tema do autismo, muito interessante mesmo. É uma coisa que eu quase nunca comento, porque isso vai de mim, né? Mas eu sou diagnosticado com autismo, sou diagnosticado com síndrome de Asperger, É um grau do autismo não muito alto, meu grau era muito grande na Mais infância, leve. mas com base em ajudas de profissionais e no meu amadurecimento, né, como pessoa, ele vai caindo, mas existe ecos. Isso não tem uma cura, isso vai com você, mas você vai trabalhando. Tive dificuldade em me socializar. Minha síndrome ela é voltada para coisas que você consegue compreender, sabe? Eu sempre fui bom em humanas. Humanas sempre foi o meu cargo-chefe, tanto é que foi minha história, né? Humanas Tipo eu, tipo eu. eu devoro livros, né? Devoro palavras, mas com exatas eu sou péssimo. Não entra nada, cara. Eu tive que aprender o mais mesmo, dividir para compreender fração de dinheiro na marra. Mas aí se você for me mandar fazer um básico, aí eu não vou fazer nada, porque eu não sei. Então, Inclusive, eu também eu fui acadêmico de e administração durante um período de 6 meses. E, tipo assim, cara, eu sempre fui melhor em exatas. Tudo que era olha exatas, só. em humanas. Tudo que era de humanas eu me dava muito bem. Filosofia, geografia, Uhum. história, sabe? Essas coisas de humanas mesmo era bem a minha cara. E exatas eu sempre fui uma negação, cara. E eu lembro que uma vez eu fui fazer minha inscrição na faculdade de administração, cara, eu cheguei lá muito feliz, eu falei, caramba, caramba, eu vou entrar na faculdade e tal. Tinha aquela responsabilidade de ser o primeiro meio que neto homem da família da minha mãe que ia entrar na faculdade e tudo mais. E eu fui felizão, cara, fui felizão. Assinei tudo lá, paguei as taxas, fiz tudo. Aí eu descendo o morro da faculdade, a FAGV, lá em Valadares, eu comecei a chorar, velho. Eu olhei e falei, caramba, mano, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Eu nunca Pô, eu desci quero que acabe esse logo, negócio. não aguento mais, entendeu? E eu sabia, mano. Eu sabia que eu tava dando um tiro no pé. Tanto foi que eu larguei a faculdade e vim embora para os Estados Unidos e tal. Estou aqui até hoje. Mas eu quero fazer algum curso voltado na área de humanos também, que eu acho muito bacana. Eu penso em iniciar as relações internacionais, penso muito mesmo. É um tema que vem me agradando, porque eu tive um ótimo professor de História Contemporânea que leciona relações internacionais na Unisantos. Abraço para o professor Daniel Reconato, grande professor. E ele me fez gostar dessas relações internacionais. Tanto é que eu fiz um TCC sobre história da China, a última dinastia chinesa, que eu sempre gostei de história da Ásia. Para quem gosta de história da Ásia, recomendo também o Instagram do professor Emiliano User, muito bom também, porque eu sempre enalteço esse cara de alguma forma. Mas eu gosto muito de relações internacionais. Temos uma pergunta aqui, né? Ah, sim. Temos síndrome de Asperger ainda é usado ou é de grau 1? Obrigado pela pergunta, Leiane Cristina. Eu não sei ao certo se ainda o termo é utilizado. Quando eu fui diagnosticado, tinha o termo. É que ele é considerado, tipo, pense no autismo como uma árvore e nas suas raízes como as síndromes. E a síndrome é uma dessas raízes, mas é um grau bem pequeno comparado a de outros graus. Eu já conheci muita gente que tinha um grau bem acima do meu. Não sei ainda se usam o termo Asperger, mas suponho que deve haver um outro nome conotativo, denominado, ou podem continuar também. Conheço muitas pessoas que são, né, também autistas, que nem eu. Tem um irmão em especial que me indicou você foi o irmão Vinícius, né, que é irmão aqui da Praia Grande. E tem um,
morando em Em Portugal hoje. Portugal, Um abraço abraço pro pro Vinícius, Vini. ele mandou essa mensagem, estava no trabalho, nem consegui responder, só respondi à noite. Tem um- Tá, é luso brasileiro agora. Nossa, fiquei doido. Tem o irmão Arthur Ataíde, ele é irmão também do Praia Grande. Ele, 18 anos, conseguiu passar um concurso de medicina no Centro Autista. Saiu no G1, saiu em muitas fontes de jornal. Muito um garoto incrível. Então ele é cheio de conquistas também. Sim, é um grau leve dele. Então são pessoas que elas têm muita coisa a aprender, a agregar, só que a sociedade ainda tem que aprender a ver elas e não aceitá-las, mas sim compreendê-las e botá-las. Incluí-las, Incluí-las. perfeito, E cara, perfeito, incluí-las, né, incluí-las. na sociedade. Sim. E é uma síndrome não visível, né? Não é que nem uma síndrome, uma deficiência visível que você vê como uma cegueira, deficiência física. É uma deficiência invisível. Pessoas passam por mim e hoje nem perceberiam que eu tenho, entendeu? Então, Por ser uma, digamos que, síndrome, né, que afeta o cérebro e tal, eu acho que é mais difícil de ser diagnosticado. Igual, por exemplo, eu fui diagnosticado com depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Mas para eu chegar nesse diagnóstico, foi muito, muito, muito cansativo. Eu tive que fazer muita terapia, porque é uma questão do cérebro. Então, não é explícita igual qualquer outra doença, não te dá sinal no corpo, nem nada. Então, assim, é uma questão mesmo de terapia, né? Eu acho que é o que mais ajuda a pessoa a ser sim, diagnosticada. eu também fui diagnosticado muito tarde com isso, descobri até a infância. Eu devia ter sido diagnosticado muito tempo atrás, mas foi bem recente, foi durante o ensino fundamental para o ensino médio. E, sim, cara, é tudo uma questão de inclusão. E o papo, nossa, esse papo tá demais, cara. A gente já foi do negócio Tá demais. Então, não, já. pessoal, 1 hora de live praticamente, falta 2 minutos para 1 hora. Então. Então, vamos O finalizar. irmão Lucas entrou agora. Se o irmão tiver mais alguma coisa para pontuar, se tiver mais alguma coisa para pontuar, alguma coisa para falar, esse é o tempo, meu irmão. O irmão Lucas entrou agora, seja bem-vindo. O irmão Lucas tá fazendo ações internacionais. Esse menino aí é bravo, mano. Toda hora a gente fica falando da Ucrânia e da China. Aí sim, hein? Vamos tentar trazer ele aqui. Vamos tentar Vamos, trazer até ele o aqui. próximo, Lucas. Entendeu? Até o próximo. Então, pessoal, brigadão pela live. Você que está interessado no tema do autismo, vai lá na caixinha de sugestão, vai no meu bate-papo mesmo, manda curiosidades, perguntas para a gente estar acrescentando para o professor que vai estar aqui com a gente, explicando do tema. E é isso aí. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou tentar compartilhar a live aqui, que eu não sei como faz, eu A gente descobri viu. agora. E é isso aí. Muito obrigado. Valeu mesmo. Obrigado, meu Imagina, mano. Obrigado irmão. pelo Você convite, viu? foi riquíssimo aqui Obrigado a todos que estavam assistindo. com as suas palavras. A gente super Opa, agradece. imagina, eu que agradeço, viu? Agradeço todo mundo que estava ouvindo também. Se não conseguiram perguntar, sinto muito, porque isso aqui é novo pra gente, é tecnologia. Parece que tem umas coisas aparecendo agora. Sucesso, Arthur. Obrigado, Valeu, Arthur. Arthur. Um abraço. Tem umas coisas sendo comentadas agora. Eu não entendi por que não foi durante a live, mas na próxima a gente vai tentar Sim, consertar que esse seja a primeira problema de muitas. para a gente estar trazendo conteúdo com mais qualidade. Obrigadão, Obrigado, viu? amigo. Tamo junto. Obrigado a todos aí que participaram da live. Valeu.